Bem-vindos, alunos, tá? Hoje, a nossa aula de hoje, tá? Então, hoje nós vamos iniciar o Chapter 4, When I Was a Child, tá? E a unidade é o Reading in School. E, para quem não lembra, né? Meu nome é Ana Karina Giordano, tá? See you, let's go. Vamos fazer a nossa chamada de hoje, tá? Take Attendance, o 8º ano. Let's go. Ana Beatriz, André Reateg, Anne Marcele, Carlos Eduardo, Carmen Heloísa, Clara Santos, Giovana Mello, Giane Couto, Giovana Mary, João Pedro, José Felipe, Lucas Daniel, Maria Heloísa, Matheus Coelho, Raíssa Andrade, Sara Vanchini, Vitória Larissa e Yuri Prestes. Então, eu coloquei essa imagem aqui para representar a Disney, né? Porque nós vamos falar aqui ao longo da nossa unidade sobre esses personagens, tá? Sobre esse universo Disney. Então, aqui tem algumas imagens, né? De alguns personagens que fizeram parte da minha infância, que fizeram parte da infância dos pais de vocês e provavelmente da de vocês também. Todos aqui devem ter algum, né? Character favorite, né? Algum personagem favorito, tá? Então, aqui, ó, tem o Fofão, né? Que faz parte aqui, né? Da infância daqueles dos anos 80. Então, aqui, na unidade Reading in School, na página 60, na primeira questão você vai conversar com seu familiar, ou você também pode pesquisar na internet. E na letra A ele pergunta, quem foi o Walt Disney? Então, você precisa pesquisar, tá, gente? Sobre ele, ou ler primeiramente lá o texto que está aí no livro de vocês. Provavelmente alguns de vocês conheçam, né? Os personagens, mas não conheçam o autor, que é o Walt Disney. Na letra B, o que você sabe sobre a vida dele? Qual desses personagens é o seu favorito? Né? E aí é bem fácil, né? Aí na segunda questão, você lerá a biografia do Walt Disney, né? Que está aí disponível no livro. E quais palavras você pensa encontrar no texto? Então, aqui eu marquei algumas palavras, né? Mickey Mouse, Minnie, Drawing, Cartoonist, Family, Disneyland, ok? Então, alguma dessas palavras aqui, provavelmente, eu, na minha opinião, acho que vou encontrar lá. E vocês podem ir marcando aqui quantas vocês acham que vocês vão encontrar lá no texto. Vamos passando para o texto. Então, aqui eu coloquei o texto, né? Anexei aqui o texto que está aí no livro de vocês. Aqui. E aí ele fala, Walt Disney Biography, né? Walt Elias, né? O nome dele é Walt Elias, e ficou conhecido como Walt Disney. Was born on December, né? 50, né? 1901, em Chicago, Illinois. He began drawing, já achei uma palavra aqui, drawing, não é? Então, vocês vão ler com calma esse texto. Eu fui lendo aqui, marquei algumas que eu visualizei, né? Como Photographing, War, Mickey Mouse, Disneylandia. Se vocês tiverem marcar texto, podem, né? Sublinhar aí com marcar texto durante a leitura de vocês, tá bom? Vocês vão ler e vão ver aqui os diversos personagens aqui que foram criados lá pelos estúdios, né, da Disney, tá? Tudo bem? E aqui embaixo tem um pequeno vocabulário que vai ajudar vocês, vai auxiliar na tradução do texto. Então, aqui são as características de uma biografia. Titi, como é que eu poderia identificar uma biografia? Então, ele diz aqui, a biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. A palavra biografia é composta pelos termos origem grega, bio, vida,
né? E grafia, que significa escrita, né? Então, você vai começar, né? Por essas características aqui, que é a ordem cronológica dos fatos, né? Burford, May and Tevez, Opus, Jeffrey, Curiosity, né? Professora, que são essa ordem cronológica, tá? Em inglês, aí você tem que pesquisar um pouquinho, tá? Vai usar aquele dicionário lá que a teacher já deu várias vezes como dica para vocês, tá bom? A outra característica é o predomínio do verbo no pretérito, né? Pretérito imperfeito, né? Então, o was e were aqui é no pretérito, mas aí eu coloquei aqui o is, que faz parte do presente, porque muitas vezes a biografia vem desde o passado até os dias atuais, assim, que tá falando da pessoa, até, né? Então, mas todas as biografias, a maioria é predominante quando é de uma pessoa, né? Were só vai ser usado quando você falar de um grupo, né? E tudo mais, onde tenha mais de uma pessoa. Mas geralmente vai ser esse verbo aqui que vai predominar, né? É um exemplo de verbo, né? No pretérito. In English, né? Que é o simple past, né? O verbo to be. Texto narrado em terceira pessoa. Então, olha aí, eu peguei algumas frases daí do texto de vocês para ilustrar aqui o que ele está dizendo. O que seria esse texto narrado em terceira pessoa? He began drawing. Ele iniciou, né, como desenhista, né, desenhando e tal. Então, ó, ele na terceira pessoa do singular, né? He was a child, né? Ele era somente uma criança. Her first full-length animated movie, né? Ele fez o primeiro filme de animação, né? Então, o primeiro filme de animação foi da Disney, né? Que foi com a Branca de Neve, que foi um grande sucesso, né? E aí ele se tornou esse empreendedor aí, que ele fez de tudo aí com essa marca, né? E aí, em 1955, ele abriu a Disneylandia, que são os parques lá, né? O primeiro que é em Orlando, ali, né? Que você já deve ter ouvido falar, talvez até, quem sabe, ter ido visitar. A outra característica que tá aqui, é o uso de pronomes pessoais e possessivos, tá? O he, his, vamos tá aqui, ó, né? O primeiro filme de animação foi dele, então hers, dele, posse, e he aqui no início. She, né? E her, né? Ela ou dela, tá? E aí, a última característica aqui, o uso de marcadores temporais. Então, quais são esses marcadores temporais? É que você vai dizer, in the childhood, por exemplo, né? Você vai dizer na infância, adolescent, na adolescência, at the time, né? Naquele tempo, naquela época, né? Então, esses são os marcadores de tempo que você vai usar para criar uma biografia, para falar de alguém. Você pode fazer a biografia dos seus avós, da sua família, da sua mãe, do seu pai, de um amigo, né? De quem você quiser, tá? Então, sempre usando essas características aí. Cuidado. Na página 61, você vai ler o texto e escrever verdadeiro ou falso em inglês, tá? Então, você precisa ter entendido todo o texto da página anterior, da página 60, para poder você responder essa com segurança, essa questão com segurança, tá? Então, você vai marcar o T ou F aí, true ou false. Na quinta questão, ele vai pedir para você marcar as respostas para as perguntas abaixo. Então, ele dá duas imagens aí de opção para vocês, e aí ele vai fazendo as perguntas e você vai marcar uma delas, tá bom? Conforme o seu entendimento do texto, tá? Na página 62, na sexta questão, ele vai pedir para você completar as informações sobre essas duas criações do Walt Disney. Por que o autor separou essas duas aí? Porque essas duas imagens representam uma virada na vida dele, né? Aí, não sei se vocês sabem, quando vocês lerem mais um pouco, vou disponibilizar um vídeo lá na plataforma para vocês, sobre a vida do Walt Disney. Então, o Mickey foi uma espécie de virada na vida dele, né? Que ele não focou no problema e sim na solução. Ele teve um problema lá com o primeiro personagem, né? Que o estúdio para o qual ele trabalhava
se apropriou dos personagens dele, e aí para ele recriar, né, criar uma marca com seu nome, ele foi e criou o Mickey. E o segundo aqui foi porque, como eu já falei no slide anterior, foi o primeiro filme de longa-metragem, filme de animação de longa-metragem, foi o da Branca de Neve, tá? Então, na 7ª questão, leia o texto novamente e relacione os parágrafos com as informações contidas em cada um deles, né? Então, você vai relacionar o parágrafo com a informação. Então, sempre você vai ter que estar voltando lá no texto, tá? Você vai ver que parágrafo é que ele está pedindo, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo. E se aquela frase tem a ver, tá lá nesse parágrafo, aí você vai colocando letra A, letra B. Ah, essa frase pertence ao segundo parágrafo, então letra B. Essa frase pertence ao 4º parágrafo, então letra E, e assim vai, tá? Ao 5º parágrafo, a letra E, né? E aí sucessivamente. Na 8ª questão, qual a informação da biografia de Walt Disney mais interessante para você, né? Qual dessas informações que você obteve você achou interessante e por quê? Tá? Eu achei interessante, não sei, o fato dele ter criado um primeiro filme de animação. E aí você vai dizer, because I like, né? I like so much, né? Animation movie, né? Então, você vai responder aí com as suas palavras, tá bom? Thank you. See you soon.